Olá pessoal, bem-vindos ao canal Professor Raikson para um vídeo da série Desenho de Perspectiva Isométrica e você está na videoaula DPP 0006. Esse vídeo integra o projeto educacional formato A0 e o nosso assunto nesse vídeo é raios e transposição de pontos. Eu vou utilizar como referência para essa atividade duas figuras. Eu vou chamar essa figura de figura 1 e essa figura de figura 2 auxiliar. Eu estou fazendo uso dessa figura 2 porque o conteúdo que antecede essa técnica, essa execução, ele já foi abordado em vídeos anteriores. E não é possível repetir em cada vídeo tudo que já foi dito anteriormente. Então eu elaborei, dentro da minha estratégia, duas figuras. Elas guardam a mesma relação de altura. E para essa altura, eu vou atribuir uma variável, até muito comum para esses casos, e vou chamar essa variável de H, para representar a altura das peças. Então, é uma altura hipotética, didática, cuja grandeza é H. Então, esse H vale para ambas as peças. Pois bem, nos vídeos anteriores, nós traçamos uma oval de 4 centros, como essa que está traçada aqui, e essa técnica foi detalhadamente explicada. O que ocorre é que quando eu necessito fazer um arredondamento de aresta, por exemplo, fazer um raio, e nesse caso eu vou traçar um raio de 19 milímetros, 19 unidades, eu preciso necessariamente de um quadrado auxiliar, cuja aresta tem forçosamente que ser o dobro do raio em questão. Por quê? Porque o círculo isométrico, ele tangencia o quadrado e ele fica inscrito a esse quadrado auxiliar. Ele tangencia esse quadrado em 4 pontos. Eu vou numerar esses pontos para facilitar o nosso diálogo da seguinte maneira: ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. E vou numerar também os vértices do quadrado. Vou chamar de 5, 6, 7 e 8. E a esse centro eu vou chamar de origem, ou pode ser também 0, ponto 0. Muito bem, eu vou destacar nessa figura, na figura 2 auxiliar, respectivamente os arcos maiores, são respectivamente, esse arco e o arco oposto, localizado do outro lado da diagonal. E vou marcar também, como nossa referência, os dois arcos menores, correspondentes aos ângulos menores desse quadrado isométrico. Então eu tenho o arco maior que vai de 1 até o ponto 2. Tem um outro arco maior que vai de 3 até 4. E tenho dois arcos menores, respectivamente, de 4 até 1 e de 2 até 3. Essa nomenclatura facilita a explicação das interseções e das conexões que devem ser feitas. Pois bem, para traçar o arco maior, que vai de 1 até 2, eu faço o centro em 7. Então, centro em 7, arco
1 até 2. E é exatamente o que eu preciso para fazer o arredondamento nessa face, que para facilitar o nosso entendimento está no mesmo nível, na mesma elevação H, vamos assim dizer. Então, o quadrado auxiliar nessa face reproduz exatamente as condições encontradas nessa figura auxiliar. Dessa forma, eu posso ir direto para o traçado, porque eu medi então, a partir desse vértice, os mesmos 38 de aresta, porque o raio é 19. A partir desse ponto, 38 de aresta. E conectei, obviamente, esse ponto aqui e esse ponto aqui, utilizando os instrumentos. Eu peço a quem esteja assistindo esse vídeo, novamente, que se não entender algum conteúdo, por favor, reporte-se aos vídeos anteriores, ok? Pois bem, então concentro em 7, eu vou traçar o arco 1 até 2. Vamos para a execução. Aqui o raio, como eu havia dito, é 19. Então vamos lá para a execução. Centro seria o ponto 7, depois eu coloco a numeração novamente. Aqui eu vou tampar a câmera aqui por alguns instantes para ter condição de fazer a execução, por conta do posicionamento. Pois bem, aí está o primeiro arco. E agora eu vou passar aqui então a mesma identificação da figura auxiliar. Centro em 7, arco de 1 até 2. Então aqui eu tenho ponto 1 e aqui eu tenho ponto 2. Muito bem, acabei de traçar um raio. Então vou aproveitar e fazer a transposição de pontos. Por quê? O que ocorre nessa superfície, nessa face, também ocorrerá na face inferior, por força mesmo da circunstância. Eu tenho uma figura prismática, então se eu arredondo essa aresta, obviamente ela vai se propagar, não há outra interpretação possível, até a face inferior da figura. Assim sendo, ao invés de eu repetir todo o traçado, não é o caso, porque na realidade eu vou precisar só de um arco aqui, tangenciando os pontos 1 e 2. Mas se porventura eu fosse traçar um círculo, eu teria que repetir todo o traçado embaixo? Não, basta fazer a transposição de pontos. O que foi que me permitiu traçar esse arco e igualmente esse arco? Foi conhecer o seu centro, onde ele começa e onde ele termina. Então, para fazer o raio na parte inferior, eu preciso igualmente conhecer o seu centro, onde ele começa e onde ele termina. Aí que entra a transposição de pontos. Se eu conheço na parte superior, onde o arco inicia, eu faço a transposição para a parte inferior, me servindo da grandeza H, ou seja, transporto esse ponto para a face inferior, percorrendo a altura H. Isso vai acontecer também para o final do arco. Acabei de percorrer a altura H. Pois bem, nessa figura eu chamei esse ponto de 2. Transpus para essa figura também com a mesma nomenclatura, ponto 2. Então eu vou chamar esse ponto de 2', ok? Para reforçar o conceito de que é uma transposição apenas. Eu chamei nessa figura de ponto 1,
ponto 1. Então aqui é o ponto 1, linha. Muito bem. Eu sei então onde começa e onde vai terminar o meu arco na face inferior. Basta conhecer o centro. E servindo ainda do mesmo princípio, que é a transposição, eu vou fazer a transposição do centro. Lembrando, centro em 7, arco 1 e 2. Então, eu vou fazer agora um centro em 7 linha. Basta, para isto, deslocar em direção à face inferior a mesma grandeza H. Com isso eu tenho então ponto 7 linha. Então agora eu vou fazer o centro em 7 linha para traçar o arco que vai 1 linha até 2 linha. Muito bem. Abertura ponta seca em 7 linha. Posicionamento até a conexão do ponto embaixo. Acabei de fazer a execução conforme essa segunda opção. Agora vamos para a figura auxiliar. Na figura auxiliar é necessário identificar o centro que me permite traçar o arco que vai de 2 até 3. Esse centro ele é conquistado através da interseção, capturando a interseção da diagonal maior desse quadrado isométrico com uma linha que conecta o centro do arco, que vai de 3 até 4, centro do arco, até o início do arco, que vai do ponto 3 até o ponto 4. Justamente essa interseção me permite, com centro aqui, traçar o arco 2 até 3. Nessa figura, isso está acontecendo exatamente aqui, ó, nesse ponto. Já fiz um traçado prévio, lembrando que, novamente, técnica desenvolvida nos vídeos anteriores. Então, simplesmente concentro aqui, obviamente, né? O caminho completo seria traçar o quadrado, identificar cada uma dos pontos médios, né? Cada um dos pontos médios dos lados, e conectar esse ponto ao que seria, então, o arco correspondente a 3 e até 4. Para facilitar, então, vou marcar aqui, ó, nessa figura, o ponto 3. E como eu terminei aqui no ponto 8, eu vou chamar esse aqui de ponto 9. Igualmente, nessa figura, eu vou chamar esse ponto de ponto 9. Então, concentro em 9, eu vou conectar o ponto 3 até o ponto 2, correspondente à figura auxiliar. Então, aqui eu tenho ponto 2. Vamos lá. Centro em 9 para fazer o arco 2 até 3. Ok? Muito bem. Fazendo uso do mesmo princípio, que seria a transposição, eu vou transpor então o que seria o ponto 9, fazendo o deslocamento com a grandeza H para alcançar a face inferior. Então, eu vou identificar aqui o ponto 9 linha. Com ponta seca em 9 linha, eu vou traçar o arco da parte inferior. Observem que esse arco ele vai tangenciar a linha que vai fazer a transição da face inferior até a face superior. Por isso ele vai apenas até a diagonal. A partir disso, né, se eu continuasse aqui, essa linha, considerando isso como um corpo sólido, ela estaria encoberta.
Então ela não é visível a partir desse ponto. Por essa razão eu conectei apenas até a linha de centro, até a linha da diagonal, conforme a minha figura de referência. Esse traçado deve ser concluído para ficar igual a essa figura auxiliar, conectando então esse ponto inferior com a respectiva tangência na face superior. Aí está. Então agora eu vou reforçar a minha figura apenas para deixá-la bem definida. Só vou terminar o traçado, para que a peça fique bem visível. Concluindo. Pois bem, pessoal, eu considero concluída essa etapa e o objetivo foi apresentar para vocês a técnica de execução de raio, utilizando a oval de 4 centros e a transposição de pontos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo da série, mas eu quero deixar uma pergunta. Você acha que esse conteúdo, em sua forma de apresentação, pode ser útil a alguém? Em caso afirmativo, registre o seu OK, aquela curtida positiva, e aproveite para fazer a sua inscrição da seguinte maneira. Clique em inscrever-se e logo em seguida, clique na engrenagem. Na próxima tela, marque a opção enviar para mim todas as notificações deste canal e clique em salvar. Assim você não perderá nenhuma novidade e ainda poderá solicitar vídeos de seu interesse. As solicitações, claro, serão atendidas prioritariamente sob demanda, em razão do maior número de pedidos. Foi ótimo merecer a atenção de vocês. Compartilhe esse projeto para apoiá-lo com seus contatos, amigos e registre o seu comentário. Ele é muito importante para o trabalho de renovação e melhorias. Falou o professor Raikson. Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.